Então, Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Birubiene. Hoje, em especial, temos o irmão que está na praia. Então, abraçamos carinhosamente o nosso irmão, sempre gentil, Walter, que está aqui a nos apoiar já há alguns anos. Nossa Senhora! Eita, Walter, quantos anos, hein, Walter? é verdade. Seja bem-vindo, meu irmão. Receba um abraço Obrigado, fraterno aqui nosso. obrigado. E eu é que agradeço sempre o acolhimento também, agradecendo aos responsáveis da Casa do Caminho e, neste caso, à Zélia pelo convite, sempre pela confiança que depositam em mim e para a abordagem deste tema, que possamos trabalhar em conjunto, que é também um pouco estudo, que é um tema que é em torno da humildade, que é o título do tema de hoje, que é baseada, é suportado, por assim dizer, numa mensagem do livro Ceifa de Luz, da psicografia de Chico Xavier, dos comentários evangélicos pelo Emmanuel. Então, na base, o que nós iremos falar um pouco aqui será sobre a humildade. E eu gostaria que, se tiverem algum comentário a juntar, é bom, dinamiza um pouco e eu fico com menos stress se houver alguém a fazer um comentário ou a fazer alguma observação, me ajuda bastante. E então a humildade, como nós conhecemos, nós espíritas em especial, falamos bastante da humildade, é uma virtude que todos nós precisamos e que estamos a melhorar em cada encarnação que aqui vimos, mas eu gostava de não tentar ir a apanhar, que eu de humilde ainda estou muito longe, por assim dizer, tentamos todos um pouco aqui, um pouco ali, porque é um tema muito vasto e podemos olhar a humildade de vários prismas. E eu gostaria, quando se arranca com um estudo ou com um tema combinado com a Zélia, eu depois tento procurar à volta do tema para enriquecer e para ser um pouco diversificado. E então começo pela própria humildade. A humildade, como nós a entendemos hoje, nunca foi, historicamente, por assim dizer, nunca foi entendida como a entendemos hoje. E eu achei isso curioso porque também não, antes de começar esta apresentação, também não o sabia, né? E então, porquê? A humildade era uma, vamos dizer, antes de Jesus Cristo, por assim dizer, era uma virtude que era, como houve um comentário que disse, que era um pouco insuspeitada. Ou seja, na antiguidade, os moralistas tendiam a falar da humildade quando exaltavam as personalidades pelas qualidades heroicas. Portanto, os heróis do passado, os grandes guerreiros, era como se eles exaltavam isso, era como se eles tivessem uma humildade perante a guerra, perante as situações, e depois, a pouco e pouco, essa humildade, quando vieram os filósofos, por assim dizer, esse tema da humildade começou a ser comparada, portanto, àqueles que conquistavam e que tinham poder e que depois vinham junto do povo humildemente e assim, mas não era chamada como humildade. E então eles diziam, Aristóteles e Platão, diziam que era um sentido como se fossem relacionados mais à modéstia. E isto porquê? Porque era ser mais modesto e não humilde. Na altura falava-se mais na modéstia. Porquê? Porque a modéstia, por assim dizer, consiste em não se mostrar orgulhoso diante dos homens. Ou seja, nós às vezes quando dizemos Walter, não seja tão modesto nas apresentações, porque correm bem, e então é uma forma de ser modesto e não ser orgulhoso, para uma pessoa não ser orgulhosa perante os elogios que nos são prestados. Ao passo que a humildade consistia em não ser humilde perante Deus. Ou seja, perante Deus é que éramos humildes, perante os homens somos modestos. Portanto, a humildade era usada mais relativa a Deus. E então, porquê? Porque na antiguidade a humildade, por assim dizer, era aplicada
àquilo que era muito baixo, àquilo que era vil, aquilo que era as pessoas curvadas até à terra, porque depois vem do latim, é como se fosse terra, é da mesma palavra de onde vem humanidade, de onde vem humano, portanto, vinha da terra, e as pessoas humilhavam-se por abjeção, ou seja, quando não tinham alternativa é como se se humilhassem, então era um sentimento que podemos dizer assim, que não era nobre, como nós hoje em dia achamos que é uma virtude nobre, né? E então foi o Evangelho, que por assim dizer, com o cristianismo, que elevou, por assim dizer, os humildes. E isso começou, nos Evangelhos, começou através de Maria, em Lucas, Maria, quando vai visitar a Elizabeth, que é a sua prima, que está grávida do João Batista, não é? Ela é exaltada por Elizabeth e também, ao mesmo tempo, é exaltada, depois ela faz tipo uma oração, apelando ao Antigo Testamento judeu, não é? Que é a base, faz uma oração em que ela se põe, que é através de Maria, citando o Antigo Testamento, neste caso, em que ela cita agradecendo que quer ser humilde perante Deus, como ela trazia o Filho de Deus, como eles diziam, ela queria ser humilde. E era uma coisa que era citada, por assim dizer, no Antigo Testamento, e como todos eles eram judeus, eles comentaram isso apelando. Mas nos hebreus, que é a base, por assim dizer, da religião cristã, não é? Nos hebreus, os humildes deriva de uma raiz, por assim dizer, o nome de humildes deriva de uma raiz que designava aflição, prova, e caracterizava as almas como que numa infelicidade, esses humildes e essas provas, numa infelicidade, eles visavam-se para uma posição moral e religiosa, ou seja, recatavam-se e tentavam-se fechar na oração. Portanto, daqueles que eram mais... E assim, os humildes, como os pobres, são os corações fiéis a Deus. E isto é curioso, porque depois Jesus utiliza estas expressões, e eu nunca tinha ligado também, honestamente, a essa parte, que era, portanto, estes humildes, estes pobres, como os hebreus o entendiam, não é? Mantinham a sua vida pessoal e acreditavam, tinham a sua crença espiritual, apesar de serem muitas vezes desdenhados pela sociedade, serem oprimidos. Era o povo que sofria naquela altura com os problemas políticos, com as desgraças que havia quando havia aquelas guerras. É o povo que é sempre o primeiro a sofrer, por assim dizer, aos quais chamavam, por assim dizer, quando foram para o exílio para a Babilónia, não é? Portanto, todos esses eram os oprimidos e assim eles eram chamados os pobres de Israel, os humildes, os mansos, não é? Porque eles tinham que ir, porque havia um poder, os reis que conquistavam. E esse povo sentia impotência, sentia impotência em que eles reagiam contra o orgulho da raça, porque os judeus continuavam com aquele orgulho muito forte, mas o povo não se via tanto nesse orgulho da raça, porque depois, por assim dizer, as classes dos chefes judeus, os fariseus, tinham essa intolerância e eles não sofriam tanto como sofriam o povo dos hebreus, não é? Toda a totalidade. Eles eram representantes do povo, mesmo quando estavam no exílio, tinham por assim dizer, eram tratados de forma diferente do que o resto do povo, não é? E então, como eles até nos seus líderes espirituais não se reviam, não é? Voltaram a sua esperança para o eterno, para Deus, pudermos dizer assim, para Jeová, como eles chamavam, e então podemos dizer que é esse povo hebreu que foram as células vivas no meio religioso. E então havia, como havia a literatura toda do Antigo Testamento, havia o Messias, que era o tal rei esperado, que era bem-vindo. E então no povo esse Messias sempre teve um poder enorme, que eles acreditavam que esse rei, filho de Deus, vinha efetivamente salvá-los. E foi isso que aconteceu, não é? É isso que aconteceu. E, só para fazer mais algumas observações relativo ao tema, os judeus, na altura dos escritos que eles têm do rei David, dos escritos que eles têm dos salmos, por assim dizer,
aparece sempre a prece humilde para Deus. E então a humildade era vista como uma forma de ligação a Deus. E esta forma de ligação a Deus só podia ser, não há grandes exemplos de humildade, eles não falavam em grandes exemplos de humildade, porque se alguém se viesse dizer que era humilde, não estava a ser perante Deus, porque estava-se a vangloriar. E então o humilde nunca era utilizado como nós o utilizamos hoje em dia. E então davam mas os poetas e os crentes da altura davam uma importância muito grande à humildade, mas como condição de acesso junto a Deus e em comunhão com Ele, portanto na oração. E é no Evangelho novamente, em especial João Batista, que ele prega o arrependimento junto com a humildade como condição da entrada no reino. Quando ele está a batizar, quando ele falava no deserto, e então essa era uma das partes. E depois, a primeira das beatitudes da Boa Nova, né, era os bem-aventurados os pobres de espírito. E estes pobres de espírito foi o que acabámos há bocadinho de falar, que vinha da lei dos judeus, não é? Que eram os pobres de espíritos, que eram os humildes, aquele povo todo que tinha sofrido todas as dificuldades do crescimento desse povo também, não é? E então, da mesma forma que no Evangelho fala, que o menino Jesus foi acolhido por crentes humildes, que acreditavam também que eram pessoas simples que estavam lá nessa altura. Assim como Jesus foi enviado àqueles que se sentem pobres, crianças, doentes e perdidos. E isto está tudo no Evangelho, em Mateus, em Lucas, pronto. Eu tenho aqui depois nos papéis algumas referências relativas a isso, se for necessário, mas vem no Evangelho tudo isso. E então, unicamente das nossas relações com Deus pode nascer essa humildade. E pronto, tudo isto tem como objetivo, por assim dizer, a humildade serve como se fosse uma fonte para as outras virtudes, para termos uma verdadeira elevação. Deste modo, a humildade cristã, como nós podemos ver que foi a partir do cristianismo, é uma alegre aceitação da nossa dependência, do fato em relação a Deus e da nossa dependência voluntária ao serviço dos nossos irmãos. E ao serviço dos nossos irmãos, porque nós temos que praticar, e aí já entramos um pouco no tema, quando falamos de nós espíritas, da humildade, já entramos naqueles valores que a gente reconhece como sendo a humildade. E eu agora, depois de dar um pouco esta introdução, que também tem uma razão de ser, eu avanço aqui, que eu só vou ter 2 slides, que serão os slides que suportam, por assim dizer, o texto da ceifa de luz. E eu tenho que carregar aqui, imagino eu, para mudar o slide, pronto. E então, aqui temos, que é o início, que é o capítulo 17, e que se chama Em torno da humildade. E então, este é de uma epístola de Tiago, que escreveu para várias igrejas da altura, que está no Evangelho, e é Tiago 1,17. E Emmanuel escolhe aqui uma frase, por assim dizer, que é capítulo 1, versículo 17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E, ao mesmo tempo, eu também cheguei a ouvir o comentário, quando nós lemos esta frase de Tiago, ele diz que todo o dom, por assim dizer, toda a dádiva, tudo aquilo que nós recebemos, todos os dons que nós recebemos, vêm lá do alto. E do alto é o Pai, que é Deus, que despeja, por assim dizer, por todos nós, como se fossem luzes, não é? E que dessas luzes não podem existir variação ou sombra, é sempre bom e é sempre dádivas, é sempre a bondade. E agora aqui a gente questiona assim também, está bem, mas se fala assim de Deus, porquê? O que é que tem a ver isto em torno da humildade? E porquê? E eu aí gostava de mostrar um pouco no seguimento desta questão histórica da humildade, porque a humildade era vista relativa a Deus. E aqui Emmanuel efetivamente põe aqui proveniente de Deus. E porquê? Porque Deus é o nosso Criador, não é? E sendo o nosso Criador, se nós
eu já fiz aqui 2 apresentações, que foi o aparecimento da Terra, como Jesus coordenou os trabalhos do aparecimento do nosso planeta. Também estudámos aqui como é que o ser espiritual apareceu. Portanto, tudo isso já existiu, o universo já existia. Desde o Big Bang, não há não há efeito sem causa, e então Deus existe desde então, como nós sabemos. É a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E então, nesse prisma, nós sabemos que tudo está criado, tudo é perfeito, tudo é harmónico no universo. E nós aparecemos aqui num desses planetas, que é nem um grão de areia numa praia enorme, podemos nos considerar, e esse planeta, que é um grão de areia, nós vivemos 7.000 milhões nesse planeta, portanto ainda somos mais pequeninos. E perante toda esta imensidão do universo, o que é que a gente pode sentir? É humildade perante o Criador. E uma humildade tanto que aqui quando Tiago nos diz, toda a dádiva, ou seja, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós recebemos, vem do alto. Os dons que nós temos vêm do alto. E é sobre isto que depois o Emmanuel vai discorrer, por assim dizer, na mensagem. Antes de entrar nisso, eu gostava também de fazer mais alguns comentários, porque a importância de Deus nesta humildade é fulcral e neste texto. E eu, como espírita, muitas das vezes, e no Evangelho, iremos falar mais à frente, fala-nos sobre a humildade de várias formas diferentes desta. Da humildade perante o nosso próximo, o nosso semelhante, o nosso irmão, nas nossas ações, atos, nas nossas atitudes, na nossa forma de estar com Deus. Isso, por um lado, nós muitas das vezes demonstramos essa humildade perante Deus, perante as coisas que ainda não conseguimos crescer em sua direção, ficamos sempre... Eu falo por mim, eu fico sempre um pouco distante, não via a humildade como relativa a Deus. É fácil ser humilde perante Deus, mas aqui na Terra, ser a humildade, muitas das vezes, e iremos falar um pouco nisso na sociedade, como é que essa humildade é entendida, nem sempre é entendida de uma boa forma. Então, como a gente sabe que a sabedoria divina tem um poder ilimitado, ele erigiu essa criação infinita com base em ordem, tem harmonia, é beleza, é equilíbrio, estamos todos interdependentes e isso aplica-se depois a nós, seres vivos, nós, seres humanos, nesta reencarnação. Mas, ao mesmo tempo, nós, essa humildade, não estamos dependentes ou só dependentes dela. Porquê? Porque é uma humildade em que nós temos a independência, nós temos liberdade interior que nos permite crescer e tomarmos o nosso livre-arbítrio como nós temos de base. E então a gente pode se renovar constantemente em direção ao bem, mesmo quando não estamos a tomar as atitudes mais corretas. E há um texto que li, que eu achei que é importante, em que falava que sem o reflexo da humildade, por assim dizer, que é um atributo de Deus no reino do eu, dentro de cada um de nós, não é? A criatura, se não tivermos a humildade, a criatura sente-se como se fosse proprietária exclusiva dos bens que estão à nossa volta. Não é? Ficamos despreocupados da condição real de espírito que somos, ou seja, só estamos a viver aqui no mundo material e esquecemos que somos um ser espiritual e que estamos aqui num percurso, por assim dizer, a gente esquece que estamos num percurso evolutivo e que estamos num caminho para ir até à perfeição, mas nós não damos conta disso por falta dessa humildade. E então criamos tipo uma ilusão muitas das vezes, como se o mundo fosse fechado, como se a nossa vida não houvesse outra reencarnação, não houvesse uma continuação, em que a gente se recusa a ter contacto ou a acreditar, por assim dizer, nas realidades fundamentais da vida. E voltamos sempre àquela questão de o que é o valor da vida para cada um de nós. Walter, Depois... eu gostaria de perguntar a uma pessoa que Hum. está aqui, que é Ernesto. Hum. Amor? Você sempre diz que não acredita em Deus,
que não sabe, que não tem essas coisas que nós sentimos. E o que você, que diz que não crê em Deus, vê essa humildade? Como você vê essa humildade, Eu já não que não falei existe nunca essa que não creio. Eu nunca falei que não creio em Deus. Aham. Parece não. Lo que ainda não me tocou aqui, por la lógica, acredito, mas eu não Sim. sinto. Então é difícil. Mas eu Eu não estou vou perguntando negar para que. uma coisa que eu não sei. Então é isso, por isso que eu estou te trazendo em relação à humildade. Porque o Walter está dizendo, né, o Walter, se eu entendi bem, que geralmente a humildade está se referindo ao Deus. Aqui há um sentimento de que, como tudo provém dele, e eu estou a perceber aqui do Ernesto, nós podemos deduzir, mas nós não conseguimos ainda entender Deus na sua plenitude. E entender como é que, eventualmente, Deus poderá também agir, não é? Porque é tudo deduzido consoante também os espíritos nos dizem, não é? Porque não há efeitos sem causa. E quando vemos todos estes efeitos no universo, nas nossas vidas, dentro daquilo que a gente ainda consegue compreender, tem que haver uma causa, não é? Claro. Nós dizemos que os espíritos nasceram, Deus é o Criador, nós somos as criaturas. Portanto, nós fomos criados. E é-nos muito difícil entender essa criação ainda, né? Os próprios E é por espíritos... isso que eu estou trazendo, por quê? Como ele explicou, teve uma fase da nossa vida que passamos por algumas coisas e ele falou, foi interessante que eu aprendi o que é a humildade, trazendo para si. Foi por isso que você está falando, e eu estou me lembrando completamente do que ele havia comentado. E é por isso que eu trouxe trazer o Ernesto para entender o ponto de vista dele perante a humildade, já em relação a essa parte do Deus e a humildade. O que você acha, Ernesto? Não, a minha humildade, como eu entendo, como eu mudei muito, por coisa que vivia e que vi em Brasil, nas favelas, e os assaltos. Porque antes eu vivia como muitos europeus, na ilusão, dinheiro, saída, e como fosse como ora na Europa, todos acham que é normal, não? Mas aí eu vi e senti que não é normal. E esse me fez humilde. Viendo la desgracia de los otros, entonces olhei a mí no espelho y decía que no tem nada para chorar y que estamos bien. Eu só cheguei a esse caminho porque passei por muitas coisas e vi muitas coisas no Brasil. Então, entendeu, Walter, porque essa controvérsia? Porque muitas são as vezes que falar da humildade, trazer para nós, como foi dito, geralmente quem tem a humildade não fala que é humilde, se age. Então, se age não necessita estar falando que é ou não. E é por isso que nós estamos conversando em relação a Deus e o que eu conheço de Ernesto, que às vezes tem essa controvérsia, tem essa confusão, entendeu? Sobre a humildade. A humildade, depois vamos falar como é que a sociedade vê a humildade, e é assim, vamos falar mais à frente, mas a humildade tem a ver com o espírito em si, não com a condição que nós estamos aqui, como o espírito está aqui na Terra. Ou seja, muitas das vezes vemos assim, os ricos são orgulhosos e os pobres são humildes. Mas isso a nível espiritual não tem nada a ver com isso. A nível espiritual não tem a humildade, há ricos humildes como há pobres orgulhosos. Que depois vamos falar um pouco, eu tenho que é a humildade na sociedade, como é que é vista, como é que é encontrada, e depois a humildade e o orgulho são adversários, mas eles existem em nós, tanto um como o outro. É como há uma polaridade, como se costuma dizer, não é? E nós, cada bocadinho que somos mais orgulhosos, somos menos humildes. Cada bocadinho que somos mais humildes, estamos a combater o orgulho. Portanto, é como se fosse a luz e a sombra, não é? E então nós andamos nisto, e os espíritos nos dizem muitas das vezes, quando a gente chama espíritos perfeitos, eles dizem que não são necessariamente perfeitos ainda, porque eles veem que têm muito para evoluir. Mas eles têm os mesmos sentimentos e às vezes as mesmas vontades. A questão é que eles controlam isso e nós não controlamos.
Porque eles conseguem ver quando é que vem aquela coisinha de orgulho, aquela coisinha de vaidade. E nós ainda não temos essa capacidade e a gente, às vezes, regozijamos-nos nesse, se alguém nos elogia, nós ficamos contentes. Esses espíritos já não dizem assim, não. Das duas, uma, ou eu fiz o que tinha que fazer, fiz por vontade ao meu próximo, ao meu irmão, e não preciso que me elogiem. Eu fiz bem, se não fiz bem, eu tento corrigir, e o que é que eu posso fazer melhor? E se a gente elogiar, obrigado pela ajuda que deu, eles não querem saber, eles dizem, faço isto naturalmente, porque vem deles mesmo. E então é essa diferença, muitas vezes, dos espíritos superiores, é que esses pequenos que eu escorrego a cada situação, venha um elogio, a gente, pronto, vou ser modesto, mas gosto de ouvir, toda a gente gosta de ouvir dizer ou que fez bem, ou que tenta fazer bem, eles já não têm isso, porque não estão à espera de elogio, fazem por fazer, porque acham que é o correto. Eu ainda me sinto imperfeito nessas coisas e, portanto, estou em aprendizado ainda e todos estamos, não é? Como eles próprios dizem também, mas é a forma como eles já conhecem esses subterfúgios, às vezes, desses vícios, não é? Que a gente, quando fala positivo, é uma virtude, quando a gente fala negativo, normalmente é o vício, não é? Que é um equilíbrio. O orgulho é um vício, a vaidade, que está tudo depois, há vários filhos de cada uma dessas coisas. Da mesma maneira que na humildade tem muitos filhos também, não é? A humildade tem a caridade, e pode existir caridade sem humildade, que é outra, no Evangelho questionam-nos isso, não é? Pode haver humildade sem caridade, portanto, estão ligados, porque estão muito próximos, são duas virtudes, duas qualidades que nós temos que trabalhar. E isso é importante nesse particular. E então, eu agora ia entrar aqui na mensagem propriamente dita, que depois deste acreditar, da nossa entrega, da humildade perante Deus, é perante os factos que nos são apresentados. E eu também, se bem entendi o Ernesto quando falava ali, é do género. A humildade perante Deus é quando se vê as dificuldades, penso que foi isto também, Ernesto, corrija-me se não for, as dificuldades e as situações das favelas, dizer assim, como é que Deus permite que possa existir também esta situação, não é? Porque nas favelas também existe humildade e existe orgulho lá, não é? Porquê? Que é isto que vamos falar daqui a pouco, não tem a ver diretamente com a condição social que nós estamos, o local social, a raça, a cor, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com o espírito que neste momento está naquela condição. Bravo, aí queria chegar. Portanto, Porque justamente existe essa confusão que eu notei dele, no caso, assim, pela pobreza, sobre a humildade, mas a humildade como o espírito se posiciona, como está posicionada na sua atual existência, como ele, e que traz em si a humildade sem ter necessidade de aparecer, porque ele já é humilde. Claro, tem na essência. Mas pronto, então eu vou agora entrar aqui no texto e vamos voltar a isto um bocadinho mais à frente. Pode ser? Que vamos voltar a isso, Por à favor. condição. É bom para apimentar um pouco, né, Walter? Não, eu agradeço porque foi ótimo. E aí, qualquer dúvida, a gente discute, porque não há uma resposta também perfeita, né? E então, tudo serve. E então, o Emmanuel começa a dizer, afinal, que possuímos que não devemos a Deus. Portanto, ou seja, tudo aquilo que a gente tem, possuir é ter posse, né? Tudo aquilo que a gente tem, segundo Emmanuel, devemos a Deus. E isso é curioso, que é quando a gente agora falamos na humildade, normalmente a gente fala da humildade face a quem é o outro, não é? Face aos atos que fazemos, é um ato de humildade, é um ato de compreensão, de caridade, mas é sempre face a algo, que é aquilo que a gente, é uma ação, não é? Que fazemos um ato através de uma ação. E aqui, afinal, que possuímos que não devemos a Deus. E então o Emmanuel começa, e é isso que a gente depois podemos todos falar um pouco, a própria vida. De que dispomos
se reveste de tanta grandeza e de tanta complexidade que só a loucura ou a ignorância não reconhecem a divina sabedoria em seus fundamentos. E nós aqui, quando falamos da vida, é a vida do espírito, não é? Porque nós sabemos, se viemos desde o mineral, pelo vegetal, pelos animais até ao mineral, isso é vida. Não é? A gente falou um pouco sobre isso, como é que o princípio espiritual, como é que aqui chegamos. É-nos difícil ainda compreender muitas destas coisas, não é? Mas tem uma lógica divina por baixo, e então, em seus fundamentos, havemos de lá chegar a compreender isto, quando estivermos mais à frente. Portanto, a própria vida de que dispomos se reveste de tanta grandeza. E, efetivamente, é. Tudo neste planeta tem vida. O planeta em si tem vida, e sabemos que para ter vida tem que ter água e o sol no nosso planeta, no caso do nosso planeta, não é? E então, a vida existe, é ostensiva em tudo, seja nas plantas que a gente olha pela janela, seja nos pássaros que voam no ar enquanto aqui estamos, em tudo há vida e em nós próprios vida. Mas nós como vida, não como mais do que isso. E então, para consideração disto, basta que o homem reflita no usufruto inegável de que se vale na mobilização dos bens que o felicitam no mundo. Ou seja, portanto, o homem, nós, já com vida, se vimos em reencarnar na Terra, está-nos aqui a falar dos bens que nos felicitam no mundo. Então, antes de reencarnarmos, o que é que a gente pode dizer que vão ser os bens que nos felicitam no mundo? Isso é uma boa questão que a gente pode fazer e é o que o Emmanuel vai começar aqui a discorrer. Ele começa: o corpo que lhe serve de transitória moradia é uma doação dos poderes superiores, por intermédio do santuário genético das criaturas. Portanto, o nosso corpo, somos a criatura, né? Deus é o Criador, é a criatura, o nosso corpo teve uma construção desde a célula, né? Desde a primeira célula, desde o primeiro micro-organismo, portanto, que o corpo humano desenvolveu-se e continua a desenvolver-se, né? Como nós sabemos, há vários processos, mas e não deixa de ser cada corpo que a gente tem em cada encarnação, porque nós não podemos esquecer que nós vimos cá à Terra várias vezes, ou melhor, centenas, milhares de vezes, para evoluirmos, não é? Então é transitório. E este corpo, se nós reencarnamos há 5.000 anos atrás, o corpo não era parecido com o que temos hoje em dia. Se fosse há 20, ainda era quase 2 homens para esta hora. O corpo não era o mesmo. O espírito é o mesmo, em condições diferentes, menos evoluído, ou não, e, entretanto, era uma moradia da mesma forma. E foi uma doação dos poderes superiores. E continua a ser. Se nós, quando falamos na evolução do homem, dizemos que... eu lembro-me sempre do Divaldo, quando nos diz que o nosso corpo físico vai ser melhorado, por assim dizer. E com quê? São espíritos superiores que vêm reencarnar no nosso planeta e o seu perispírito tem condições que o nosso ainda não tem, a alterar os corpos físicos, através deste santuário genético das criaturas. Eles trazem no seu perispírito uma genética ligeiramente diferente no que for necessário melhorar para nós. Eles reencarnam, têm essa condição, quando tiverem a procriação aqui dos filhos destes novos corpos, vão plasmar depois nos nossos perispíritos também, porque nós vamos ser filhos deles e assim vai rodando, ou seja, a raça humana vai se aperfeiçoando. Não é? E então essa mudança genética, e estamos a falar nos dias de hoje, a questão da genética, que sabemos que é muito importante. E, portanto, o corpo é uma dádiva divina que Deus permitiu. Sabemos que Jesus é o governador do nosso planeta e foi ele que criou todos estes seres humanos para este planeta Terra. Né? Ele é o responsável por tudo, é o filho de Deus, o nosso irmão mais velho, a quem Deus entregou este planeta para cuidar do planeta e para que esse planeta permita que ele cuide de nós também das melhores formas. Depois ele nos diz também outro bem que nos felicitam no mundo, os familiares. E ele diz o quê? Os familiares se lhe erigem, portanto, eles nos aparecem como sendo apoios de empréstimo. Mais uma vez, aqui em cima, o corpo, podemos ver que é uma transitória moradia, portanto, é temporária. Os familiares como sendo apoios de empréstimo, ou seja, também não é fixo. Portanto, temos familiares
que são apoios na nossa vida, sejam os pais, sejam os irmãos, sejam primos, familiares, do mais diverso, são-nos emprestados na nossa vida, não é? Na nossa reencarnação atual. E em todas as anteriores também, porque cada vez que nascemos, pelo menos um pai e uma mãe havemos de ter. Pelo menos a mãe havemos de ter que a gente conheça. E depois conhecemos outras pessoas que são familiares. A inteligência se lhe condiciona a determinados fatores de expressão. Ou seja, é-nos dada, também é outro bem que nós temos, a inteligência. Mas, ao mesmo tempo, também diz aqui que essa inteligência é condicionada. Portanto, a nossa inteligência é condicionada. E às vezes a gente fica impressionados, e eu isso falo por mim, ficamos impressionados às vezes de ver oradores, ver pessoas que têm uma capacidade de inteligência que dizem assim, está muito longe da minha. Eu sinto-me, eu digo assim, perante esta pessoa eu tenho que ser humilde, não é? Mas agora é assim, humilde intelectualmente, eventualmente, ser educado, porque a gente não tem aquele conhecimento. Mas diz que está condicionado a determinados fatores de expressão. Ou seja, há coisas que estão programadas, e é isso o resumo disto, tudo isto está programado por alguma razão. Isto são condições com as quais nós vimos à vida. Nós podemos ser, e nós já na literatura espírita, há pessoas que são muito inteligentes, mas vêm numa reencarnação em que a sua condição genética, física, do seu corpo físico, não permite ele utilizar a inteligência toda que tem, esse potencial. E, portanto, isso é importante. O ar que respira é património de todos. E nós, hoje em dia, atualmente, na nossa sociedade, é das coisas que nós mais falamos, que é isto do ar, que estamos a falar agora do aquecimento global, do nosso planeta, estamos todos muito preocupados com a qualidade do ar, com a qualidade da água, com tudo isso, não é? E então o ar que respira é património de todos, e aqui é tal e qual, ou seja, é das poucas coisas, daqui destes bens, em que Deus, mais uma vez ali lá de cima, ele deixa estar para nós igual para todos os filhos, seja rico, pobre, raça que ele for, goste, não goste, precisamos todos de ar, é igual para todos, aqui ninguém compra mais ar, ninguém diz não podes, esse ar é mais caro, não podes consumir desse ar, não, é igual exatamente para todos. E aqui é uma das coisas que nós podíamos, efetivamente, muitas das vezes, se lembrarmos que temos tantas separações entre nós humanos, seja raça, tudo isto, discussões, mas o ar, podemos estar aqui quase inimigos na mesma sala, mas temos que respirar o ar igualzinho, e eu respiro o ar que o outro expira, e eu expiro o ar e o outro respira, portanto partilhamos este ar que é de património de todos. Ele continua, as conquistas da ciência, agora de uma forma mais geral, sobre as quais baseia o progresso, são realizações corretas, mas provisórias. Novamente, vem aqui um provisório, porquanto se ampliam consideravelmente de século a século. Ou seja, tudo aquilo que é conquistas da ciência, eu lembro-me quando tinha 20 anos, ainda não existiam os celulares, não é? Era o telefone fixo, que a gente com o dedo ia rodando e os números iam voltando, não é? Aquilo na altura era uma conquista da ciência, porque antes não havia telefones e já havia telefones, não é? Eu ainda sou do tempo que tinha uma televisão a preto e branco. Aquilo, quem tinha televisão, já era uma conquista da ciência tecnológica, porque havia muita gente que não tinha televisão em casa, nem preto e branco. Não é? Depois veio a televisão a cores. Depois veio, hoje em dia, as televisões até assusta, que são quase do tamanho do papel. Portanto, a tecnologia, e diz aqui, sobre as quais, que é o progresso, não é? Mas são provisórias, ou seja, aquilo que era tecnologia de ponta há 10 anos, e não precisamos ir muito longe, há 10 anos, hoje em dia já não é, porque já há qualquer coisa. Porquê? Porque há esta conquista da ciência e ampliam-se consideravelmente de século para século. Ou seja, estamos no ano 2020, se formos para o ano 1920, que é um século, ainda os aviões foi a primeira vez, acho que na Primeira Guerra Mundial foi quando os aviões, começou a haver aviões. Portanto, aviões ainda muito... Mas na altura, aquilo era tecnologia de ponta, como a gente chama, né? E hoje em dia fazemos foguetões que vão à Lua quase todas as semanas. Portanto, aqui a ciência, mais uma vez, são mas provisórias, não podemos esquecer. Os seus elementos de trabalho são alteráveis de tempo a tempo. Ou seja, sobre se a ciência, se a sociedade evolui, se há um progresso, as próprias coisas em qual trabalhamos
em tudo aquilo que nós nos aplicamos, também são alteráveis tempo a tempo. Não há nada fixo. E aqui eu recordo-me sempre, lembro-me sempre do Sr. Godinho, quando ele nos dizia que o espiritismo tem uma diferente, porque a gente quando fala em trabalho lembra-se das profissões, né? Mas o Sr. Godinho dizia sempre, para o espiritismo o trabalho não é as profissões. Os espíritos, para eles, os espíritos chamam trabalho a uma atividade útil. E então quando estamos no trabalho, na profissão, é uma atividade útil. Mas nós podemos estar a ler um livro, que é uma atividade e é trabalho. Nós podemos estar a fazer companhia a uma pessoa e estamos a ter uma atividade útil. Podemos estar a ouvir um amigo que está a desabafar, é uma atividade útil. E isso é um trabalho. E mais uma vez, quando aqui falamos da humildade, quanto mais não seja, se estamos a ajudar o outro, se estamos a ajudar o nosso irmão, a contribuir para ele, e se estamos nós próprios na disponibilidade, não estamos a ser humildes. Ou melhor, estamos a ser humildes, mas estamos a ser humildes naturalmente. E estamos em trabalho. Não é? E então o trabalho é toda a atividade útil. E aí temos um campo enorme para poder falar. A saúde física é uma dádiva em regime de comodato. O regime de comodato, eu posso dizer que eu não conhecia e fui ver, é um contrato jurídico em que, por exemplo, alguém tem um apartamento e empresta esse apartamento a alguém e diz assim, olha, toma este apartamento para tu explorares, assim, uma regia, uma imobiliária, e durante 10 anos o apartamento é teu e dás-me 1000 francos por mês. E durante esse tempo, durante esses 10 anos, esse bem está em regime de comodato. Agora, a regi, ou aluga, ou não aluga, ou aluga mais caro, ou aluga mais barato, faz o que quer e cumpre o contrato. E é isso que Deus faz connosco também relativo à nossa saúde física. E porquê? Deus nos dá uma saúde física, consoante as condições de reencarnação que a gente vem, nos dá uma condição física normal para toda a gente. Mais ou menos igual, pronto. Mas vai com o regime de comodato, é assim, mas tens que a tratar bem. Agora, se eu durante a minha vida, e aqui eu vou dar o exemplo de André Luiz, quando passou ao plano espiritual, que está no nosso lar, a sua saúde física, ele foi considerado como suicida inconsciente. E o André Luiz ficou escandalizado quando o médico diz, temos aqui um suicida. E ele, suicida? Não é suicida. Eu tinha o cancro dos intestinos. E depois o médico explica, porque ele tinha efetivamente isso, mas foi fruto da sua conduta de vida ao longo da sua vida também. Porque ele bebia e ele fumava. Então, nós tivemos a estragar, por assim dizer, a nossa saúde física, que estava emprestada para um X tempo, e então, como a gente durou menos, é como se tivéssemos feito um suicídio inconsciente, depois Clarencio completa esse comentário. A fortuna é um depósito a título precário. Mais uma vez, aqui a fortuna, estamos a falar de bens materiais, não é? Financeiros, por assim dizer, é um depósito a título precário. Porque nós, mais uma vez, ouvimos sempre dizer que Deus deposita em nós, se vimos como pessoas abastadas ou com mais capacidade financeira, é um depósito que Deus faz em nós, para enquanto aqui tivermos, o que é que vamos fazer dele, não é? E então, mas também diz aqui, a título precário. Porquê? Porque se Deus quiser, e a gente vê em muitas situações, se for preciso, se não tivermos cuidado e atenção, podemos perder tudo. E nós temos, na Europa, há muita gente, aqui há uns tempos eu vi um estudo, das pessoas que ficaram milionárias no Euromilhões, cerca de 25% voltaram a ter o mesmo que tinham antes quase do Euromilhões. Ou seja, as pessoas foram ricas e deixaram de ser. E, portanto, isso é a título precário, como às vezes há grandes impérios financeiros que desaparecem ao fim de dezenas de anos, mas desaparecem rapidamente. A autoridade é uma delegação de competência, obviamente transferível. Mais uma vez, quando nós temos papel de autoridade aqui no planeta, não é? Quando na nossa vida, nós temos autoridade em muitas coisas. Seja, às vezes, se for um responsável de um centro espírita, tem uma certa autoridade. Se formos responsável de uma empresa, temos uma certa autoridade dentro da empresa, o nível da empresa que há. Portanto, em tudo, e aqui é uma delegação de competência. Mais uma vez, o representante de um país, qualquer que ele seja, é uma delegação de uma competência, que ele tem competência, eventualmente, para ser presidente de um país, e ele vai responder perante isso
porque foi-lhe dado por Deus como um dom, novamente. E é transferível, porque muitas vezes, mais uma situação, que ele pode ser transferível para outras pessoas, porque as pessoas perdem. É parecido com a fortuna, né? Título precário, é precário e é transferível. Continuamos que Emmanuel vai-nos falando cada vez de mais bens. Os amigos são mutáveis na troca incessante de posições, pela qual são frequentemente chamados à prestação de serviço, segundo os ditames que os princípios de aperfeiçoamento ou de evolução lhes indiquem. Mais uma vez, são as condições que provocam algo, não é? E aqui os amigos também são mutáveis, ou seja, tudo aquilo que temos estado a ler, se a gente ver, nada é constante. Nada. Aqui, os próprios adversários, até nisso, a quem devemos preciosos avisos, são substituídos periodicamente. Aqui, se calhar, podemos falar, quando dizem periodicamente, pode ser por reencarnações, mas às vezes até na nossa própria vida, ao longo da nossa vida, se calhar tivemos alguns adversários durante uma fase da vida, passado uma vida mais à frente, aparecem outros, consoante onde nos vamos mexendo, por assim dizer, e onde vamos vivendo. E então, ele, agora para terminar, os mais queridos objetos do uso pessoal passam de mão em mão. Ou seja, porque a gente pode gostar de um carro, podemos gostar de um anel magnífico, mas quando a gente desencarna, tudo cá fica e alguém vai ficar com ele, ou passa a usar, ou o vende, ou o destrói e fazem outro anel para outra pessoa. Portanto, tudo o que é material passa de mão em mão e aqui, a título de encerramento, Emmanuel nos diz, em qualquer plano, portanto aqui quando é o plano, seja no plano físico, seja no plano espiritual ou outro, em qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados à lei da renovação. À vista disto, sempre que nos vejamos inclinados a envaidecer-nos por alguma coisa, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus, que a benefício da nossa própria vida, ainda hoje tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. E então, é nestas, porque nós sabemos que existem as leis divinas, que também já falámos aqui numa apresentação que eu dei, e as leis divinas são leis de Deus. E elas aplicam-se a todos os planos também, ou condições de existência. E essas leis são iguais para toda a gente. E nós vemos aqui que tudo pode mudar, às vezes somos nós que provocamos mudanças nas nossas programações reencarnatórias, às vezes são os outros que podem provocar, e tudo pode ser rearticulado, refundido, refeito ou modificado, que está aqui. Que depois, se olharmos para estes bens que acabámos de ler, é o que está lá a dizer. Nuns dizem que são provisórias, noutros dizem que são alteráveis, noutros dizem que é incomodato, noutros dizem que é precário, noutros dizem que é transferível. Portanto, tudo isto é refundir, é refazer, é rearticular, tudo muda. E este era o texto de base, não é? Por assim dizer, e eu agora gostava de falar um pouco, então, entrarmos, quando vemos isto, e mais uma vez esta humildade está relativa a Deus, à divindade, não é? Porque tudo nos é dado, tudo o que nós temos aqui o devemos ao Criador, e está subordinado também, como aqui fala, às condições da nossa existência, porque nós fazemos uma programação para a nossa existência, e é isso que a gente depois poderá falar mais à frente. Se nós viemos com uma programação para sermos pobres, nós vamos ter que fazer essa vida, quer queiramos, quer estejamos de acordo ou não, porque muitas vezes fomos nós que escolhemos. E quando nós chegamos aqui e nos esquecemos, não nos sentimos confortável com aquilo que a gente pediu. E nós temos exemplos, por exemplo, eu lembro-me sempre relativo à questão da mediunidade, ao livro que é Os Mensageiros, de Chico Xavier, da coleção do André Luiz, né? Em que há lá uma parte que é um conjunto de médiuns que não cumpriu as tarefas para o qual se programou antes da reencarnação. E depois de ter desencarnado, voltam outra vez à escola, lá no nosso lar, para o próximo serviço que hão de vir para corrigir essas imperfeições. E, portanto, muitos deles, eu lembro-me de um exemplo ou dois, que vinham com um papel de humildade e depois cá, como vinham com uma mediunidade tão boa, com condições magníficas de inteligência,
o seu ego, neste caso aqui, ou o seu orgulho, a sua falta de humildade, fez com que não cumprissem o papel que ele próprio disse que era capaz e que queria fazer. E então estão a refazer, a reeducarem-se para tentarem, e estão arrependidos daquilo que fizeram. Mas pronto, vamos nos manter agora aqui um pouco. E então eu gostava agora de falar um pouco na humildade, por assim dizer, na sociedade. Eu não sei se quiserem dizer aqui alguma coisa relativa a este texto do Emmanuel, porque há muitas histórias, em especial do Chico, que podem entrar aqui em cada uma destas situações, que é bonita. Há uma história do Chico em que chega um rei ao mundo espiritual, por assim dizer, chega um rei e chega um pedinte, né? E então, quando chegam lá, eles vêm pôr no peso quem é aquele que tinha tido mais humildade. E então, o pedinte põe a sua humildade, o rei põe a sua humildade, e o do rei tinha muito mais peso do que o pedinte. E o pedinte ficou logo a dizer: como é que isto é possível? Como é que isto é possível? E depois o intermediário do senhor diz: então, mas porquê é que dizes isso? E o pedinte dizia: quando eu estava a morrer de fome, ele estava nos banquetes. Quando eu não conseguia andar, ele ia transportado pelos homens lá do castelo. Portanto, ele tinha N coisas opostas, por assim dizer, ao rei. E depois ele disse que, efetivamente, aquele que era rico, ou o rei, neste caso, que tinha todo esse poder, ele disse que, efetivamente, quando ele estava a ser transportado, ele estava com as preocupações do seu súbdito. Quando ele estava nesses jantares, por assim dizer, de rei com todos os outros políticos, ele muitas das vezes não tinha vontade de estar ali, mas tinha que estar porque representava o seu povo. Quando tomava decisões, tinha problemas de julgamento, portanto, ele tinha utilizado a humildade mesmo sendo rei. Enquanto o pobre só dizia mal dos outros, não auxiliava os seus semelhantes, e então o pobre reconheceu isso, quando o intermediário espiritual lhe disse, ele reconheceu isso. E então o que é que acontece? O que é que conta na história? O rei, por assim dizer, subiu a uma esfera superior, e depois o pedinte ficou: ok, então, e agora o que é que eu vou fazer? Ao que o intermediário espiritual disse: agora vais reencarnar outra vez e vais ser rei. Ou seja, portanto, aquele que foi pedinte depois iria ser rei, e ele agora iria ser posto, se ele com as mesmas condições, as mesmas tentações que ia ter com a riqueza, com o poder, ele cumpriria a mesma coisa de quem ele estava a criticar. E esse é um exemplo que a gente pode depois explorar. Agora, a humildade na sociedade em que a gente vive atualmente, que é um tema que é mais atual, por assim dizer. A humildade é uma característica, por assim dizer, comportamental do ser humano. Portanto, é um atributo, não é? Que influi nos rumos da vida de uma sociedade. Ou seja, é lógico que se houver uma sociedade em que há mais união entre as pessoas, há harmonia e equilíbrio, vai produzir melhores resultados do que uma sociedade onde impera a vaidade, o orgulho, o individualismo, porque estamos todos mais separados, por assim dizer. E é um facto que nos dias modernos, hoje em dia, com o avanço científico e tecnológico, há cada vez mais competitividade no trabalho. O fator humildade é uma grande diferença para o sucesso ou não da nossa reencarnação. Para que pode ser. Porquê? Porque às vezes a gente diz que não trazemos, há aquelas reencarnações que são missionárias. Mas nós, na nossa reencarnação, também temos missões. Agora, não têm que ser missões para ajudarmos um país, para ajudarmos um grupo de 20 ou 30 pessoas. São missões, às vezes, que são para nós próprios, que a gente não conseguiu cumprir ainda noutras reencarnações. E o uso da humildade, eu lembro-me sempre de uma história de Chico, que Chico estava a caminhar perto lá do centro dele com uns amigos. E depois eles iam 2 ou 3, não me recordo bem, que iam com os amigos a passear, e depois há um senhor velhote que estava a varrer a rua. E o Chico vai lá, chega ao pé do senhor velhote e quase como com vénias a falar com o senhor
as pessoas, os colegas com que ele ia andar, olharam e viram que o Chico estava quase a venerar, a tratá-lo tão bem. E quando o Chico voltou, os outros dizem, mas Chico, você conhece? É porque você estava quase a desculpar-se, estava quase a sua atitude, e ao que o Chico diz assim, não, é que vocês não sabem, mas aquilo é um espírito muito evoluído. Um espírito muito evoluído, disseram os outros, e está ali a varrer a rua, era um senhor já de muita idade, não sei o quê. Sim, ele veio nesta reencarnação, veio dar um toque de humildade que ainda lhe faltava. Portanto, ele veio a um espírito evoluído, que está como uma pessoa pobre, ali naquele caso já com bastante idade e ainda a varrer e a trabalhar, e veio dar um retoque na sua humildade. Portanto, era a sua missão naquela situação específica, né? E então aqui é muito comum na sociedade de hoje em dia considerar que quanto mais miserável, isto vai um pouco ao encontro daquilo que falámos da favela, né? Hoje, quanto mais miserável for a pessoa, mais ausente, menos bens materiais tiver, mais humilde ela seria. Ou seja, é como se fosse assim, temos que analisar a humildade do ponto de vista dos bens materiais. E isso é muito redutor. Ou seja, porquê? Porque não corresponde à verdade. E isto porque é necessário avaliar a humildade como uma característica intrínseca, por assim dizer, de cada indivíduo, de cada espírito, se quisermos assim, que é herdada desde a criação do espírito. Ou seja, e é suspeita, e é sujeita, e esse espírito está sujeito a todas as leis de evolução humana rumo à perfeição. Ou seja, desde que nós passamos a ter razão, por assim dizer, nós estamos a desenvolver as nossas virtudes desde aí. E então a humildade é uma delas. E então, consoante aquilo que a gente já desenvolveu até esta reencarnação, é o que a gente vai responder como humildade, independentemente, por assim dizer, das condições em que nós vimos a reencarnar. Portanto, a humildade é importantíssima na nossa evolução e na evolução da humanidade, e ela vai se exteriorizar nos atos, nas ações do espírito, e não nas situações da posição social em que nós nos encontramos, por assim dizer, no momento. E isso é que é importante, porque os bens materiais não devem ser importantes para a nossa evolução espiritual. Nós podemos evoluir bem, independentemente da nossa condição social ou condição monetária. Portanto, é como se a gente tivesse a olhar à forma e não ao fundo da situação. Eu vou dar um exemplo. Temos que classificar para pôr os dois tópicos. Temos uma pessoa rica. Ela precisa de um bom carro. Então, o carro é um bom carro, é boa de segurança, mas ele precisa daquilo para a sua atividade. Comprou o carro, ele tem dinheiro, comprou o carro e pronto, para ele é um carro, é um meio para fazer a sua vida, o seu trabalho, e ele assim o vê e usufrui dele como tal, né? Do outro lado temos uma pessoa bem mais pobre, mas adquire um bom carro também, parecido com o outro, com a intenção de se sentir melhor do que os outros iguais. Ou seja, portanto, ele compra um carro, que se calhar vai pedir dinheiro emprestado ao banco, o rico não precisou, mas ele, para se sentir melhor com os outros, acima dos outros de alguma forma, é através do carro que vai servir como um elemento de diferenciação, não é? Então, fica mais poderoso. Mesmo que tenha que ficar, ou seja, é para manter uma certa aparência, porque ele depois não tem condições para sustentar um carro daquela forma, ou então vai pagar como é que pode dizer, essa aparência vai ter que pagar ao longo do tempo, não é? E então podemos dizer que é a forma, é a visão que se tem do bem, ou seja, é vermos um carro. A gente pode ver um carro. Quem tiver mais dinheiro compra um carro melhor, mais veloz. Quem tiver menos, para o mesmo uso, pode comprar um carro menos veloz, menos bonito, se pudermos dizer assim, mas o objetivo é transportar-nos para o trabalho, fazer as nossas deslocações. Tanto um como o outro serve. E, portanto, não temos que fazer mais do que é a utilidade que nós temos nas condições em que temos. O fundo, por assim dizer, a forma é isso, a visão que temos desse bem, neste caso aqui era um carro, e o fundo é a visão que se tem do indivíduo com base na sua posição social. Ou seja, o mesmo carro, se for comprado por um rico e por um pobre, o pobre muitas vezes, em vários sítios, socialmente, vai passar como se fosse um rico logo, mesmo que ele seja pobre. E então, mas isso é porque essa pessoa
acha que quer ter vaidade e quer ser equiparado a uma condição social que não é. E isso é preciso ter humildade, que é aí que vem o respeito. Assim, Isso é podemos... bom, essa parte que você está falando é muito importante, porque nos traz a essa questão que havíamos comentado anteriormente sobre a pobreza. Claro. Porque justamente como o Ernesto citou, deu um exemplo, na própria favela ou comunidade, não Sim. importa, encontramos pessoas, entre aspas, pobres, mas que não é uma crítica, mas a reflexão que nós estamos fazendo. Mas como está a atitude mental dessa pessoa? Tem arrogância, tem arrogância. Então, vemos, como você está dizendo, a sociedade vê a pobreza como aquele, coitadinho, mas nós não estamos ali vendo como está a questão mental, o padrão vibratório dessa pessoa, como está se comportando, e ainda diz, coitado, como ele é pobre. Exatamente. E esta pessoa, ou estas pessoas, têm, às vezes, muita arrogância que os ricos não têm. Exato. Há de tudo, não é? Porque, voltamos à tal história, é uma condição, muitas vezes foi determinada antes da reencarnação. Porque nós, no Espiritismo, a doutrina espírita nos permite isto. Se a gente sabe que reencarna muitas vezes e os últimos são os primeiros, isso quer dizer, como aquele exemplo que eu dei, veio como pobre e na outra reencarnação a espiritualidade disse, agora vais como rico, vais ser o rei, né? Estavas como pedinte, agora vais ser o rei que estavas a criticar. A ver como é que tu te vais sair. E isto porquê? Porque existem pessoas humildes, em meios ricos, onde promovem a verdadeira caridade, além da material, o seu exemplo de vida, o seu favor ao bem comum. Por outro lado, também existem o inverso, que é a falta de humildade na pobreza, em que se denota a vaidade, o orgulho e sem o mínimo de interesse pelo semelhante. Porque é assim, se nós estamos entre pessoas iguais, qualquer coisa que a gente queira ter mais do que os outros, já tem que haver uma vontade própria, não é? Para distanciar. Ou seja, é este sentimento de humildade que nos falta e às vezes não conseguimos avaliar como tal. E então, numa reencarnação na condição de riqueza, há uma responsabilidade muito maior. É um facto. Porquê? Porque para nós evoluirmos, o meio, quando é mais propício à ambição, à vaidade e ao orgulho, é mais difícil. E é isso que os espíritos nos dizem. Quando a gente vem com condições sociais superiores, seja de autoridade, seja de questões monetárias, nós temos uma responsabilidade muito maior do que um pobre que não o tenha. Porque nós fomos o tal depositário de Deus, dá algo mais que o pobre não foi depositário, pode ter sido depositário de outros valores, mas não questões financeiras ou autoridade. Mas aí, quem tiver isso, porque está a dar autoridade sobre outras pessoas e vai responder sobre o que é que fez sobre essas pessoas, a forma como as tratou, a forma como tudo isso. Porque uma pessoa que, e isso há o exemplo, uma pessoa pode ser rica, bonita, da raça mais importante, ter um nome de família espetacular, mas se a pessoa junta às outras e que se apercebam que são mais baixas na sociedade, a pessoa fala normalmente, sem puxar dos seus galões, sem dizer que faz isto ou que faz aquilo, e manter uma conversa perfeitamente normal, a pessoa está a utilizar a humildade. Não é? Enquanto a outra pessoa se apercebe que a outra está no mesmo nível e não sabe que é uma pessoa rica, né? Portanto, começa a querer saber mais, o outro percebe-se e diz assim, ele está a querer ir, está a querer dar passos que não sabe, e a pessoa mantém-se humilde, e se for preciso o outro da qualidade inferior está a querer ser mais, e está a ser mais vaidoso, mais orgulhoso, mais ambicioso do que a pessoa de boas posses. E, portanto, isto é tudo por assim dizer, é relativo, mas ao mesmo tempo acontece em tudo, não é? E, então, e às vezes nem falam. Às vezes nós nem falamos. Porque quantas são as vezes que nós julgamos e menosprezamos as pessoas sem articular nada. E o pensamento? Claro. Que estamos menosprezando aquelas pessoas. Olha só. Olha como é que ela está se comportando. Coitada. É tão ignorante. A gente estamos sempre a avaliar. Estamos sempre a avaliar. Seja na roupa,
uma roupa que a gente vê que não vestiria jamais aquela roupa, chama-nos a atenção. A gente, olha como é que aquele rapaz tem aquelas calças todas rasgadas, eu não uso calças rasgadas, mas é uma coisa que me atira logo à vista, do género assim. Porquê? Porque as pessoas são diferentes. E a gente não aceita isso muitas das vezes com a humildade necessária, dizer assim, porquê que será que gosta assim? Até pode ser um artista e que tem uma concepção diferente da minha do que é que possa ser uma roupa, ou seja lá o que for. Se for um ator ou um artista, tem uma concepção diferente da forma como se gosta de ver, portanto, tem a ver com tudo isso e que nós estamos sempre a julgar, a dizer se é bem feito, se não é bem feito. E eu aí, como espírita, às vezes também me apanho nessa teia, por assim dizer, de estar a ver como se me tivesse a comparar aos outros, não é? Aquela atitude, se fosse eu, faria o mesmo, não faria, isto é correto, não é correto? E então é como se estivéssemos a julgar, quando a gente está a ver se é correto, não é? E é por isso que no Evangelho nos dizem, perdoem os outros sempre e julguem-se a vocês. Sejam o maior juiz de vós mesmos, não é? E deixem os outros, a espiritualidade, e eles é que se têm que julgar, não nós a estar a julgar se é bem ou se é mal, não é? E isso aí também é bastante importante, por assim dizer. Eu aqui agora... Walter, o Sandro e a Marinete querem falar, eu acho. Desculpa. Claro que sim. Não, que isso. Eu queria ressalvar o que realmente a Zélia estava a dizer, porque às vezes não é nas palavras, mas no pensamento, porque nós temos às vezes o lago ou o rio que ele na sua superfície está límpido e calmo, mas por dentro, no seu interior tem uma corrente enorme. E às vezes nós não falamos pela boca, mas os nossos pensamentos, se calhar, são muito mais agressivos e muito mais, como posso explicar, muito mais agressivos do que propriamente se tivéssemos alguma opinião da própria pessoa. É isso, é como que é uma coisa que no Evangelho nos diz, por exemplo, que é o nosso dever, né? Nós temos sempre dever. E o nosso dever moral é uma coisa que se passa na nossa consciência. E, ou seja, quando a gente estamos a avaliar os outros, tudo se passa na nossa consciência. E esse nosso dever não tem juiz. A gente, se estiver a dizer mal, somos o juiz, só se passa connosco, nós sabemos, e se a gente se compraz naquela ideia, mais ninguém sabe, não é? Se a gente estivermos a dizer bem, nós podemos ser juízes de nós próprios. E aí é o nosso dever de consciência, que no Evangelho nos fala, em que nós é que nos temos que esforçar para corrigir dentro da nossa própria consciência esse dever do que é que havemos de fazer bem, não fez, e isso, eles nos dizem que mais ainda é difícil às vezes nos deveres do sentimento. Porquê? Porque ninguém sabe o que é que se passa dentro de nós, dos nossos gostos, dos nossos vícios, seja lá o que for, e nós é que somos os nossos juízes. Mas pertencemos à espiritualidade, não é? Tudo fica registado, tudo fica registado em nós. E então, mas nós somos os juízes de nós próprios e nós aí é que podemos ver o que é que nós somos efetivamente, que é esse rio, aparentamos para as outras pessoas e mostramos conscientemente que estamos tranquilos, mas às vezes há situações que nos fazem umas correntes imensas passar por baixo, mas ninguém se apercebe, não é? Que é nos pensamentos, e aí somos nós, temos o dever, o nosso dever moral é julgarmos a nós próprios, não é? E deixar os outros para a espiritualidade e para eles mesmos. Mas isso é muito difícil, e eu falo de mim, que é às vezes a gente só se apercebe depois, eu tive aqueles pensamentos, isto não é caridoso, isto não é ser humilde, mas tive-os, não é? E, portanto, como Paulo dizia, portanto, estamos uma data de tempo, faço tudo aquilo que não queria, e faço tudo... Portanto, é como se estivesse a testar tudo aquilo que eu quero fazer, estudo tudo aquilo que eu quero fazer. E depois, quando tenho que fazer, não faço. Portanto, a gente sabe, a gente estuda, a gente quer aplicar.
vai a uma situação em que não posso enervar, não sei o quê. Quando a gente sai de lá, enervou-se e diz, bolas, eu pensei não fazer, mas não consegui. Portanto, a gente estuda tudo e chega lá, não consegue. Voltamos para trás. Lá quando está lá, a gente não se lembra na situação específica, esquecemos. Depois saímos, bolas, eu não era para me enervar, eu disse que não ia ligar se ela dissesse alguma coisa, ou se ele dissesse alguma coisa, se o chefe incomodasse, eu não ia. Mas só depois, quando saímos, é que a gente se lembra, na altura a gente explode logo, não é? Mas pronto, isso aí faz parte do nosso crescimento, não é? Esse nosso crescimento de tudo isso. Marinete? Desculpa. Não, eu só queria falar, Célia, uma expressão que eu sempre ouvi quando eu era criança, entre o pobre e o rico. Eu sempre ouvia dos meus irmãos, agora vem o rico pobre e o pobre rico. Sabe, que Valdo estava falando, eu sempre ouvi isso dos meus irmãos mais velhos. Claro. E devido à reação de um rico, eles falavam que o rico era pobre de espírito, né? E a reação do pobre, ele falava, ó, o pobre rico, orgulhoso, né? Era esse. Claro, é isso. Isso acontece no dia a dia, não é? Voltamos à tal história. Uma coisa é o espírito em si e outras é as condições em que o espírito vem nesta vida. E isso muda tudo. E isso é uma coisa que Deus nos distingue pelas virtudes. Quando a gente chegar ao lado de lá, são as nossas virtudes que vão falar de nós. Não é o que fizemos, as posses que tínhamos aqui, as coisas que fizemos. Se tínhamos mais dinheiro, é normal que fizéssemos mais coisas. Portanto, há uma responsabilidade dentro daquilo que, na condição que tivemos a nossa reencarnação. E isso nos diz também, relativo à questão do adversário, do orgulho e da humildade, em que Deus nos distingue pelas nossas virtudes, porque Deus nos criou iguais. Se nós temos as necessidades de crescimento do espírito e vamos trocando ao longo das nossas reencarnações, não é? Vamos trocando de corpo a cada reencarnação. Trocamos de posição social, de raça, de sexo. Somos homens, somos mulheres, somos ricos, somos pobres, somos brancos, muitas das vezes vemos com condições de limitações físicas, podemos ser surdos, mudos, aleijados, porque os há, não é? Nós estamos num corpo feminino ou masculino, seja ele qualquer coisa, são necessidades de resgate e aprendizado, que são condições naturais da condição que viemos nesta reencarnação. A roupa pode nos distinguir, mas você agarra num rico e num pobre e diz assim, olha, este é o rico, este é o pobre. Você tira a roupa, ninguém sabe se ele é rico, se é pobre. A gente vamos a chamados sangue azul. Vamos fazer uma análise de sangue e temos todos o sangue igual. Ninguém sabe quem era o sangue azul ou quem é o sangue vermelho, não é? Somos todos iguais por causa quê? Porque estamos a ver o humano despido de todos os artefactos que são colocados. E depois é muito giro porque há muitas pessoas com preconceito. E eu sou uma pessoa que, por exemplo, beneficiei muito da questão da saúde, que já tive 2 grandes cirurgias, e nessa cirurgia eu tive médicos que me serviram, tive enfermeiras tive alguém que teve que dar sangue para me dar durante a cirurgia. Se eu fosse preconceituoso, por exemplo, com homossexuais, o que é que garante a mim que não foi um homossexual que doou sangue e que eu recebi o sangue dele igual ao meu para estar ali naquela mesa de operação e poder receber sangue dele? Onde é que entra aí o meu preconceito? Quando eu chegar à espiritualidade e dizer assim, você era preconceituoso com homossexuais, é? Olha, você recebeu 3 litros de sangue, sabe quem é que lhe deu? Um homossexual. O que é que você vai fazer agora com esse preconceito? Não é? Portanto, isto são tudo coisas que nós não temos nunca a informação toda, mas estamos aqui na nossa reencarnação como se tivéssemos toda a informação. Donos do nosso eu, não é? Donos do nosso círculo, de que nós achamos que controlamos, mas é tudo temporário. É como diz aqui, está tudo, é tudo temporário, é tudo é precário, é tudo transferível, é tudo, porque tudo muda, a vida muda de um dia para o outro. Tudo muda de um dia para o outro. E nós não temos essa noção, vivemos como se nada fosse... Porque aqui, em todos estes temas, estes bens que nos foram dados por Deus, como eu referi desde o início, não há nada que seja fixo. E nós, na nossa vida, vivemos como é fixo, aqui tenho o meu trabalho, ali tenho a minha família, ali tenho o meu carro, ali tenho os meus amigos. Se for preciso, amanhã, hoje em dia, na sociedade, fica desempregado. Amanhã tenho um carro, posso ter um acidente. Amanhã tenho um familiar que pode falecer. Portanto, tudo aquilo que eu acho que é certo, que está,
a gente pode dizer é assim, neste momento posso me sentir feliz e realizado. Daqui a uma hora ou daqui a 5 minutos, não sei. Mas nós vivemos como se tivesse tudo controlado nesse aspecto. E esquecemos que efetivamente existe algo que nos ultrapassa e é aí que a gente tem que pôr a humildade. E a humildade, eu lembro-me sempre que é aí que eu aprendi, que é no Pai Nosso, né? Quando a gente diz, a gente quer muita coisa, Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Portanto, a gente às vezes diz assim, preciso da ajuda em qualquer coisa, me ajuda a ter coragem, me ajuda a conseguir isto ou aquilo, e depois quando a gente no Pai Nosso põe um Pai Nosso e diz, Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. E eu penso assim, e se o Pai Nosso, se o nosso Pai não quer a mesma vontade que eu, se acha que aquilo não é bem para mim? Não vai ser feita a minha vontade, vai ser a vontade do outro, né? E então, quando a gente ora por alguém, por saúde, alguém que está mal, e dizemos, Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, temos que questionar sempre assim, será que o Pai Nosso que está no céu, que tem as suas leis, quererá a mesma coisa que eu quero hoje em dia? Ou que hoje me apetece que seja assim? Será isso que é melhor para mim e para a outra pessoa? Que é isso que, né, nas orações do Evangelho também tem lá no final do Kardec, muitas vezes na introdução dizem, se isso for o melhor para a pessoa, os espíritos vão auxiliar. Se não for, a gente pode rezar e pedir, mas necessariamente não vai ser. Porquê? Porque temos todos um plano espiritual para onde vamos. E eu gostaria só de referir, por assim dizer, antes de terminarmos, que estamos quase a chegar também à hora, relativo, por assim dizer, a Jesus. Porque não falámos muito aqui de Jesus, que é o nosso guia espiritual, que é o nosso líder, o governador da nossa terra, mas ele, quando cá esteve, foi o exemplo maior que nós tivemos de um ser com humildade. Em tudo na vida. Desde o nascimento até à morte. E há N textos na literatura espírita sobre isso, mas ele, ao longo de toda a sua presença entre nós, em especial estes 3 anos que nós temos relato, não é? Tudo o que ele fez foi em ações humildes. E é bonito porque eu tenho aqui algumas muitas vezes das citações que Jesus fez. Eu peço-vos que há aqui uma que é muito giro, que é, portanto, ele esteve na Terra, mas, no entanto, nunca se colocou acima de ninguém, Jesus. Quando alguém o chamou bom homem, foi um que o abordou, bom homem, ele disse que bom era só Deus, era só o Pai. Ele não aceitou que chamassem bom homem. Porquê? Porque ele não é bom, porque ele vinha fazer o trabalho do Pai. Não queria que o servissem, dizia que ele veio para servir. E ou seja, ele veio para servir porquê? Porque ele dá humildade ao Pai. Então ele, humilde, quando ele dizia, quando os judeus o questionaram, os fariseus o questionaram, os doutores da lei no templo questionaram relativo das leis, qual era a lei mais importante de Deus, e ele disse que resumia todas as leis em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, portanto, Deus acima, mais uma vez, e ele vinha servir a Deus, não é? Portanto, ele dizia, é o servo não vem servir, o rei não vem servir ao servo, da mesma maneira que o que enviou não vem servir ao enviado. Ele é que era o enviado perante Deus, não é? Então ele vinha servir a Deus. E então ele estava a servir a Deus, servindo aos outros e mantendo os outros iguais como ele mesmo. Portanto, ele demonstrava-se porque quando lavavam os pés, quem lavava os pés na altura de Jesus eram os servos que lavavam os pés do mestre lá em casa. E então ele, por isso é que o Pedro ficou indignado quando ele vai lavar os pés. Mas, mestre, o que é que... E Jesus disse assim, não, eu vou-te mostrar que eu também sou servo. Não era servo de Pedro, era servo de Deus e ia mostrar que ele fazia igual aos outros todos e lavou os pés dos apóstolos todos. Porquê? Mas porque aquilo era considerado um trabalho de escravo. E ele estava a fazer o trabalho de escravo. Porquê? Perante o julgamento da sociedade em que o estatuto... Ou seja, quem lava os pés é escravo. Quem não lava, quem não é escravo, alguém lava os pés a ele. E Jesus não entende isso como tal. A condição que nós vimos não nos permite fazer isso.
não é? E, portanto, porque ele dizia, também diz aqui, quando ele curava, por exemplo, Jesus nunca disse assim, vai porque te curei. Nunca. Ele dizia, vai que a tua fé te curou. Ele disse isso a todos isso. Vai que a tua fé te curou. Mas a quem curava era ele. Mas ele sabe que o dom que tinha sido recebido do Pai. Não é? Portanto, e o Pai mandou-me, e o Pai enviou-me, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Porquê? Porque ele estava a fazer aquilo que o Pai tinha pedido, que era ser igual ao Pai. E todas as ações que ele fez foi como se o Pai tivesse a fazê-las e demonstrou-as no nosso mundo e pronto. E nós temos ainda hoje, ele podia se mostrar superior, mas não o fez, porque ele foi o ser mais humilde que esteve entre nós. E precisamos seguir, por assim dizer, os seus exemplos. E nós temos exemplos, depois dentro da nossa história, só para situar alguns, nós temos os exemplos do São Francisco de Assis, que tentou implementar o reino de Deus, por assim dizer, ou os ensinamentos de Jesus na altura, no século XII, ali para mostrar à Igreja, para mostrar que aquela ostentação não tinha lógica, e Francisco de Assis veio, criou os franciscanos, e hoje temos um Papa franciscano, não é? E dá exemplos disso, práticos, não é? E dá exemplos práticos disso. Depois temos, por exemplo, os exemplos de Francisco Xavier e de Divaldo, que eles dizem que vêm trabalhar em nome de Jesus. Eles não tiveram uma vida, como a gente às vezes esquece, não tiveram uma vida normal, não tiveram um parceiro, não podiam ter isso. Eles vieram com uma missão específica, mas vieram e têm sofrimento todos ao longo da vida, e nós assistimos a isso, só que nós só tiramos aquelas partes boas, os bons livros que ele escreveu, nós no nosso mundo fechamos aquilo e depois de vez em quando, pois, ele sofreu muito, mas sofreram imenso, e eles como seres evoluídos, como eles tinham vontade, e Chico chegou a dizer, também tinha vontade de ter uma família, mas não podia. E então isso não quer dizer que ele não sofresse, mas ele entendia, mas não era isso que ele queria. Portanto, ele viveu com isso tudo ao longo da sua vida, como nós viveríamos, salvaguardando as diferenças, com um problema, e às vezes nós vivemos com os nossos pequenos problemas, seja lá do que for. Ou somos chateados com um irmão há não sei quantos anos, e nós vivemos com isso. Portanto, eles todos fizeram. Emmanuel, a partir do momento que foi tocado, e é um exemplo da humildade, no livro há 2000 anos, que é o Públio, encontra-se com Jesus e mesmo assim ele não se humilha e ele continua orgulhoso após o encontro de Jesus. Jesus cura-lhe a filha naquele momento e ele depois começa a arranjar desculpas, a dizer não, ela já está aqui há muito tempo, não sei o quê. Ele perde a Lívia no cerco em que ele está lá a ostentar o seu orgulho e depois é que passado um tempo lhe cai a ficha, não é? Quando ele morre já humilde e reconhecido do mal que tinha feito, não é? E Jesus avisou-se também, quando se encontrou com ele, se não for agora, tu vais ter séculos para recuperar, não é? E ele recuperou e está a trabalhar na espiritualidade em nome de Jesus e agora encarnado. E depois o exemplo maior, para terminar mesmo, que é o Paulo de Tarso, não é? No livro Paulo e Estevão, temos a humildade do Estevão, não é? De tudo aquilo que ele sofreu e depois conhece os escritos de Mateus lá na Casa do Caminho e entrega-se a Jesus, ao Evangelho, ao ponto de, o outro lado, temos aí a humildade de Estevão, não é? E depois do outro lado tínhamos o Saulo. Tínhamos o Saulo, que era aquele que vem a ser Paulo mais tarde, que era o orgulhoso, o oposto, ambição, tudo a correr na vida, cheio de poder, cheio de tudo, orgulho ao máximo, até ao dia. Portanto, ele mata Estevão, não é? Perde depois a sua esposa, Abigail, depois vai a Damasco perseguir é Ananias que ele vai tentar perseguir, para matar, não é? Para executar, para lapidar, e aparece-lhe Jesus e ele fica cego. Ele aí caiu-lhe a ficha a dizer, afinal, este Messias existe. E o que é que acontece? A primeira humilhação é, ele entra em Damasco, é recusado por todos os outros e aparece lá Ananias a dizer, olha, Jesus disse-me para eu te vir dar a vista. E ele diz assim, então aquele que eu vinha para matar, Jesus pede a ele qual é a humildade, né? E depois, como se não bastasse, a humildade teve que ir trabalhar para o deserto durante 3 anos, para trabalhar, para estudar, para se inteirar de toda esta nova vida que lhe se apresentava à sua frente e que se foi desenvolvendo a pouco e pouco, ao ponto de que, como nós sabemos no livro, ele pensava que era Jesus sempre que lhe aparecia, mas o seu
Emmanuel de Chico, não é? Era o Estevão que ele tinha morto, não é? Portanto, ele tinha provocado o seu assassinato. Portanto, é tudo uma humildade em especial, e depois as humildades que ele teve, que sobreviveu às situações da sua vida. É um livro que dá um tratado de humildade para nós aprendermos também, e todos estes homens são inspirados por Jesus. E como estes aqui que eu acabei de referir, o Emmanuel, Paulo de Tarso, Francisco Xavier, Divaldo, São Francisco de Assis, são espíritos que vieram com missões muito grandes, mas haverá milhares nesse planeta, muitos que a gente nem conhece, e que vêm com funções de humildade e missões de humildade que não são visíveis aos nossos olhos, como qualquer um destes é, porque a gente tem estes livros, não é? E pronto, e eu... mais uma vez peço desculpa por monopolizar e dizer e repetir às vezes tantas coisas. Foi os temas que poderia trazer assim sobre a humildade, para não entrarmos às vezes em tanta coisa do que a gente fala como os detalhes em cada um de nós, mas ser coisas assim mais gerais, e com o foco que me tocou mais foi a questão de à divindade, a Deus, termos essa humildade sempre em qualquer oração que a gente tenha. Agradeço mais uma vez pela oportunidade e pela partilha de vocês, a vossa atenção, do qual gosto sempre de fazer parte. Muito obrigada. Você quer deixar uma mensagem, Walter, para nós finalizarmos aqui a nossa gravação? Ou alguém? Alguém quiser. Sandro? Marinete? É assim, é sempre esclarecedor, é sempre um orgulho poder te escutar, porque tu consegues simplificar as coisas de uma maneira super didática e super fácil de compreendermos. Muito obrigado, Walter. Que agradeço a vocês. Merci beaucoup, Walter. Bonne soirée encore. Merci, Obrigado, Walter. Obrigado por vocês também. Meu irmão, muito, como se diz, muitas graças, porque nós que já nos conhecemos, né, estive há algum tempo, sabemos que você está aqui, mas não vamos falar, porque, mano, não, Claro. olha o ego, mas é só agradecimento. Agradecimento Muito obrigada. É meu. Um abraço no coração. Obrigado, Até a próxima, igualmente gente. a todos. Muito Tchau, obrigado. Walter. Obrigado. Fiquem com Deus. Muito obrigado.